abrir a nossa Bíblia agora, mas eu não vou dizer ainda aonde, tá bom? Só pegue a Bíblia por hora. E nós mudamos de casa há poucos dias, e uma das coisas que coube a mim fazer foi abrir algumas caixas de fotografia, de álbuns de fotografia. Sabe aqueles álbuns antigos? Porque quando nós mudamos de Curitiba, todos eles ficaram empacotados durante esses 2 anos, e agora então, tentando arrumar um lugarzinho para eles. E foi muito interessante ver aqueles álbuns de fotografia, coisa antiga. Peguei álbuns de fotos de 30 anos, as meninas pequenininhas, bebê, e vendo algumas coisas ali. Mas sabe o que eu percebi? Que eu não tenho nenhuma foto de nenhuma tragédia. Alguém tem foto de tragédia guardada que olha assim, nossa, que delícia olhar essa foto? Alguém tem? Ninguém tem, não é verdade? Ninguém tem essas coisas. Eu vivi uma situação muito ruim há mais de 30 anos. Eu estava fazendo um estágio de férias numa igreja no interior do Amazonas. E eu estava com uma câmera fotográfica, não é? Daquelas que revelava, não é? Antigamente. E nós estávamos na igreja e de repente veio alguém chamar. E essa pessoa chamou e disse, olha, tem uma mulher lá na rua tal, ali perto, que quer que vá lá tirar uma foto. Eu falei, tá bom, vamos lá tirar uma foto. E do que é a foto? É do filhinho dela que está em cima da mesa no velório. O menino estava morto. E eu não tive outro jeito. Eu tive que ir lá tirar foto da criança que ainda estava com os olhos abertos. E iria ser enterrada depois de algumas horas ali. Estava sendo velada. E ela exigiu que eu tirasse uma foto daquela criança sobre a mesa. Não tinha nem caixão. Ela estava sobre a mesa, 4 velas, umas flores em volta, uma família muito simples. E eu fiquei pensando, e até hoje eu me pergunto, o que aquela mãe fez daquela foto? Porque a gente está acostumado a dizer assim, olha, tem coisas que é bom nem lembrar, não é? Tem coisas que a gente não quer nem lembrar. Quanto mais esquecido estiver lá no fundo da nossa memória, melhor, não é verdade? Aliás, deixa eu perguntar, você tem coisas na sua vida que você diz, isso é melhor nem lembrar? Tem? Eventos, circunstâncias, acontecimentos que vieram sobre você, que você diz, olha, é bom esquecer isso, não me faz bem lembrar, não é? É assim que a gente diz, é assim que a gente diz. A gente gosta de recordar as alegrias, as bênçãos, as vitórias, e queremos esquecer, como se isso fosse possível, mas não é, como se isso fosse possível, as coisas ruins. Eu quero ler um texto com vocês hoje, e o tema da mensagem de hoje é muito simples. É o seguinte, por que somos provados? Por que somos provados? E por que eu estou falando sobre lembrar? Porque nós vamos ler um texto que Deus manda lembrar das experiências ruins. É interessante isso. Deus diz ao povo, lembrem-se, mas não se lembrem das coisas boas apenas, lembrem-se das provações. Abra então agora a sua Bíblia, por favor, se você tem aí, se você não tem, acho que vamos ter o texto também na nossa projeção, em Deuteronômio, capítulo 8, Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio significa a repetição da lei. Num significado muito simples da palavra Deuteronômio, a lei novamente. A repetição da lei. Deuteronômio, ele basicamente é um livro composto de 2 discursos, de 2 mensagens, 2 pregações de Moisés. Moisés morre no final do livro. É retratada a história do sepultamento de Moisés. E aí Josué assume.
E neste texto, que faz parte de um dos sermões de Moisés, capítulo 8, ele acontece, sabe quando? Sabe quando Deuteronômio, os sermões ou as mensagens escritas no livro aconteceram? Poucos meses, talvez 4 meses antes da entrada na terra prometida. Portanto, se você contar desde a saída do Egito, você que conhece um pouco da história do Antigo Testamento, você vai se lembrar, então, que haviam se passado 39 anos e meio, um pouco mais, desde a saída do Egito. E agora o povo está às portas da Terra Prometida. Eles vão entrar na Terra Prometida. É como assim iniciar um novo tempo, uma nova época, um novo ano. É um bom texto para a gente ler ainda no último dia de janeiro. Nós estamos bem no início ainda do ano. É um bom texto para dar direção para nós, para fases da nossa vida, para momentos novos na nossa vida. Então, Moisés reúne o povo antes do início dos combates, no início das guerras, no início da tomada de posse da terra prometida. Ele reúne numa grande assembleia e ele ensina, ele transmite da parte de Deus uma mensagem para o povo de Israel. Versículo 1, então, do capítulo 8, você pode ler comigo, diz assim: tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento, aos seus antepassados. Lembrem-se, você pode ler isso comigo? Lembrem-se. Lembrem-se de como, pode ler junto? De como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante 40 anos. Agora eu vou ler para você. Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ou do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, está concluindo o pensamento, portanto, saibam, portanto, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, você pode ler comigo o final? Da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Dá uma olhada no mapa que mostra um pouquinho o percurso que fez o povo de Israel. Quanto tempo no deserto, caminhando? 40 anos. Olha esse mapa. Se o povo de Israel tivesse ido pelo caminho natural dos mercadores, o segundo isso, você está vendo ali o mar Mediterrâneo, lá acima o grande mar, chamado grande mar, mar Mediterrâneo. Ali havia uma rota dos mercadores, era uma rota comum, que saía do Egito e ia em direção à Síria. Se eles tivessem feito esta rota, sabe em quanto tempo eles chegariam? 6 meses, talvez menos até. Como era um grupo muito grande, uma multidão caminhando, talvez levassem 6 meses. Mas olha o percurso em vermelho que eles fizeram. Um zigue-zague pelo deserto. Porque Deus tinha um propósito. Deus havia estabelecido não no acaso, não pela sorte,
não por improviso, um plano de caminhada no deserto. E aqui, o que nós vemos é Deus dizendo: lembrem-se, porque eu vou explicar a vocês agora, porque vocês passaram por provação. Você pode fazer essa pergunta, que é o tema da nossa meditação nesta noite: por que Deus permite provações? Você pode fazer essa pergunta junto comigo? Por que Deus permite provações? Gente, seria tão bom, eu gostaria muito, se Deus, quando estivéssemos passando por provação, Deus já nos explicasse: olha, meu filho, eu vou te permitir passar por essa provação porque eu tenho este plano para você. Olha, eu vou deixar acontecer isso, na data tal vai acontecer aquilo, depois vai acontecer aquilo outro, e no final das contas você vai ser muito abençoado com essa situação. Então tenha força, tenha calma. Não seria bom isso? Seria maravilhoso. Mas Deus fez com o povo e Deus faz conosco um plano tão diferente. Passaram-se 40 anos, 39 anos e meio, e aí Deus olha para trás e diz: faça um flashback, passe esse vídeo de novo, olhem de novo esse filme, porque agora eu vou explicar para vocês. Agora eu vou explicar. Vocês não entenderam no começo, vocês não entenderam quando estavam vivendo essas provações, mas agora, antes de tomarem posse da terra prometida, antes de começar essa nova fase, eu vou explicar para vocês. E Deus explica. Gente, é maravilhoso saber que Deus tomou tempo para dizer para o povo: lembrem-se, porque agora eu vou explicar. Deus está prestando conta para aquela nação. Deus está dizendo: eu vou dizer a vocês as razões. E eu vi aqui nesse texto, talvez você possa até ver mais, mas para tornar bem simples, 3 razões por que Deus permite que passamos por provações. A primeira razão que eu encontrei aqui nesse texto é que Deus nos faz lembrar, ou Deus fez o povo de Israel lembrar da provação para dizer a eles, e a primeira razão foi que ele desejava, ele planejava naquele tempo lá atrás, humilhar. Essa é a primeira razão. Primeira razão, porque Deus nos permite passar por provações para nos humilhar. Você pode já estar pensando: isso é muito estranho. Que Deus é este de amor? Essa é a primeira reação. Quando eu escrevi esta frase, eu disse: o que as pessoas vão pensar? E eu achei que vocês iriam pensar isto: que Deus é esse que me permite passar por provações para me humilhar. Sabe por que é estranho? Porque nós não entendemos o significado da palavra humilhar. Olha aí no texto e você vai ver, versículo 3, Deus está dizendo assim, versículo 2, lembrem-se, isso é Moisés que está dizendo ao povo, de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos para humilhá-los. E aí no versículo 3 ele repete a mesma palavra, humilhá-los. É uma palavra dura de se ouvir, estranha, de um Deus que se apresenta como um Deus de amor. Sabe por quê? Porque quando nós pensamos em humilhar, vem à nossa mente o significado de envergonhar, diminuir, colocar para baixo, dar uma palavra negativa que faça a pessoa se envergonhar, ficar vermelha. É quase que Deus dizendo para muitas pessoas: Deus fez um bullying com o povo no deserto, porque Ele os diminuiu, Ele os taxou, Ele os envergonhou.
Esse é o significado para muitas pessoas. Mas a palavra de Deus diz que nós somos convidados a nos humilharmos perante Deus. O Novo Testamento diz, Pedro, humilhai-vos perante a mão poderosa de Deus. Humilhai-vos. A Bíblia não está dizendo, olha, se envergonhem, se diminuam. Mas o que a Bíblia diz desta palavra é, se coloquem quebrantados. Será que você poderia substituir a palavra humilhar para a palavra se quebrante, se quebre? Há um texto na Bíblia que diz que o homem de dura cerviz, você sabe o que é cerviz, não é? Aquela nuca, de nuca. Obrigado, se você tiver com frio, pode colocar por cima das suas costas, William. Dura cerviz, 9 vezes a Bíblia apresenta essa frase, essa palavra dura cerviz, isto é, de nuca dura, e a Bíblia diz, quebre a sua cerviz, isto é, abaixe sua cabeça, isso é que é humilhar, é se apresentar diante de Deus, Deus, eu sou carente da tua direção, eu me submeto, não eu me diminuo, eu me envergonho, mas eu me apresento debaixo da tua autoridade, Deus, e digo, conduz a minha vida, porque eu não sei os teus propósitos. Então, o texto está dizendo aqui que Deus revela ao povo que aquelas provações do deserto tinham o primeiro objetivo de trazer o povo para perto dele, debaixo da sua autoridade. Vocês lembram? Quando Deus fala para Moisés ir lá falar com Faraó, e Moisés diz, como que eu vou chegar diante do faraó e vou dizer que é para ele libertar o povo? Quem que me mandou? Moisés estava preocupado em identificar a Faraó, e naquela cultura politeísta, muitos deuses, qual era a autoridade divina que havia enviado para que ele libertasse o povo? Debaixo de que autoridade ele estava falando aqui? Então Deus diz para Moisés, vai lá e diz, o eu sou, Yahweh, o significado dessa palavra, que nós depois falamos, Jeová, eu sou, mandou você ir falar. Deus está mostrando durante o deserto, quando permite o povo passar por provações, por privações, que era necessário abaixar a cabeça diante da sua autoridade. O povo havia, todas essas pessoas que estavam caminhando no deserto, haviam vivido no Egito e haviam convivido com muitos deuses. A herança de Abraão, Isaac e Jacó, esta visão teocrática de um Deus único, monoteísta, que governa, já havia ficado na história, muitas gerações haviam se passado, eles haviam ficado 400 anos no deserto. Quem era Deus? Eles não sabiam. Então Deus os traz através de privações e provações para dizer, eu quero dizer a vocês que vale a pena se submeter à minha autoridade. Irmãos, é a mesma coisa nos dias de hoje. As provações têm um poder, não é verdade? De nos fazer abaixar a cabeça e dizer, Deus, eu preciso do Senhor. É a mesma coisa. Você já ouviu certamente o testemunho de alguém que depois de ter passado por lutas, dificuldades, olha para trás, se lembra e diz, a minha vida não era o que Deus queria que fosse. E aquela dificuldade me fez mudar. Você já ouviu isso? Eu já ouvi muitas vezes. Por isso Deus permite que passemos por provações, porque Ele quer quebrantar o nosso coração, dobrar a nossa cabeça, numa sujeição absoluta e completa a Ele.
E eu já disse isso já algumas vezes. Certa vez eu ouvi que quando você observa uma pessoa que está passando por provação, você vai ver de duas uma. De duas uma você vai ver nessa pessoa. Ou ela vai ser uma pessoa endurecida, revoltada, amargurada pela provação, ou uma pessoa dócil que se curvou diante de Deus e permitiu Deus, ou está permitindo Deus trabalhar em sua vida. Talvez nesta noite você pode olhar para trás e ver este álbum de fotografia e relembrar histórias da sua vida onde provações aconteceram. Talvez a perda dos seus familiares, talvez uma enfermidade, talvez uma situação financeira, uma crise, uma tristeza qualquer. E você vai olhar para trás e você vai ser aconselhado por Deus. Lembre-se disso, é bom lembrar, não precisa apagar, não precisa colocar lá no fundo da memória. Lembre-se, porque Deus teve um propósito naquela ocasião. E hoje, depois de passar, às vezes nós entendemos este propósito, mas esta é a primeira razão que Deus mesmo explica para o povo. Eu queria ter vocês submissos debaixo da minha mão, porque eu sei onde é o melhor lugar. Eu sei onde é o melhor lugar. Deus sabe onde é o melhor lugar. O melhor lugar para nós é debaixo da autoridade das suas mãos. Amém? É o melhor lugar. Por isso Ele nos permite passar por essas provações. Em segundo lugar, o que eu encontro nesse texto, como segunda razão para explicar as provações, é que Deus, Ele deseja revelar o que está no nosso coração. Revelar o que está no nosso coração. Você pode olhar aí no texto novamente, o versículo 2, no final do versículo 2, diz assim: para pô-los à prova a fim de conhecer as suas intenções. As suas intenções. Há uma história muito interessante que acontece com Ezequias, o rei. Isso está escrito lá em 2 Crônicas, você não precisa se preocupar em abrir agora. 2 Crônicas 32, versículo 31. E a versão que a grande maioria de nós tem diz assim: Deus o desamparou para provar o que havia em seu coração. Eu fiquei pensando, será que Deus precisa dar para nós uma provação para que Ele saiba o que está no nosso coração, no meu coração e no seu? Deus não conhece o nosso coração? É lógico que sim. Então, na verdade, quem precisa conhecer o coração somos nós mesmos. Deus está dizendo: olha, eu vou permitir que você passe por essa circunstância para que você saiba. Eu não preciso saber, mas para que você saiba o que é que está no seu coração. A Bíblia diz que o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior, Deus vê o coração. Ele não precisa de nenhuma circunstância para conhecer o que passa dentro da nossa mente. Quais são os valores, quais são os desejos mais profundos que temos. Mas Ele permite para que nós mesmos, como que num espelho, conheçamos o que está aqui dentro. Me parece que o que Deus está dizendo é o seguinte: você não se conhece. Você não sabe aquilo que você ama. Até que você passe pela prova. Até que você passe por uma circunstância de quase que constrangimento pela vida. De quase desamparo pela circunstância. Até que eu e você passemos por uma prova que nos põe no chão quebrantados. Nós não sabemos o que de fato
há no nosso coração. Nós não nos conhecemos. Sabe quando Adão se conheceu? Quando ele teve a oportunidade de escolher. Quando Deus deu a ele o livre-arbítrio, a livre decisão, e ele foi colocado diante de uma prova. Aí então Adão se conheceu. E ele se escondeu de Deus. Porque o que ele viu dentro de si mesmo era muito, muito ruim. Irmãos, a palavra tentação e provação não tem diferença na língua grega, a língua do Novo Testamento. É a mesma palavra. É teste, é oportunidade de passarmos por uma circunstância que vai nos pôr à prova. Tentar ou provar. O diabo tenta, Deus prova, mas é a mesma palavra, não há diferença. Isto é, ele nos coloca em uma situação para averiguar o que é que vai acontecer. Interessante que Jó não sabia por que estava acontecendo tudo aquilo com ele. Você conhece a história de Jó. Havia uma conversa entre Satanás e Deus. Deus estava dizendo: você vê o meu servo Jó, uma bênção, homem justo, homem que me teme, que me leva a sério. E Satanás diz: olha, é só você tirar o que ele tem, você vai ver o que tem lá dentro do coração. E Deus permite aquela prova, aquela circunstância. Sabe por quê? Eu fiquei pensando nessa história, porque Deus determinou revelar a Jó e ao próprio Satanás o que é que estava de fato no coração daquele homem. Mistérios de Deus. Você talvez vá perguntar, mas por que ele teve que passar por aquilo? E eu vou dizer, porque Deus quis provar o que estava no coração daquele homem. Ponto final. Vamos nos aquietar. Irmãos, aquilo que amamos, aquilo que mais estimamos, os valores da nossa vida mais fortes, que movem o nosso ser, sabe quando eles vêm à tona? Quando nós passamos por provação. Quem sabe hoje poderíamos orar assim, dizer: Deus, eu quero que o Senhor me revele o que está no meu coração antes de passar pela provação. Esse é papel do Espírito Santo, não é? O Espírito Santo foi dado por Jesus. Jesus fala, ele veio para nos convencer do nosso pecado, para revelar o que está oculto dentro de nós. Então, quem sabe a gente pode aprender com a experiência dos outros. Dizem que é mais sábio quem aprende com a experiência dos outros, não é? Quando você pode orar a Deus e dizer: Deus, revela o que está dentro de mim. Deus, eu não quero ser coração duro, eu não quero que o Senhor tenha que me quebrar para mostrar o que está dentro do meu coração. Eu quero me conhecer. Eu quero que o Senhor me visite com o teu Espírito Santo e me mude e me revele onde está o meu amor, onde está o valor da minha vida. O valor da minha vida. Em que eu ponho a minha alegria, Senhor? Onde eu deposito o meu ânimo? Deus, eu acordo na segunda-feira de manhã pensando no quê? É isso que está no meu coração. Deus, quando alguém me faz mal e alguém faz alguma coisa contra mim, Deus, aquilo que está no meu coração, o que é? O que fica ali dentro? O que habita dentro de mim quando alguém faz um comentário qualquer sobre mim? É isso que está no meu coração. E Deus nos permite passar por essas circunstâncias para revelar isso para nós, para tornar visível, conhecido, para vir à tona. Porque na verdade nós somos como aquele iceberg, não é?
que tem apenas 10% mais ou menos sobre a água, e o resto está tudo oculto, tudo escondido, e nem nós sabemos. Quero dizer a você, e digo para mim mesmo, que nós não sabemos o que está no nosso coração. E nós precisamos de revelação do alto para isso. Revelação do alto para isso. Em terceiro e último lugar, a terceira razão pela qual Deus nos permite passar por provações é esta: para nos ensinar o que é graça. O que é graça? E aqui ele dá 3 experiências, ou ele explica que ele usou 3 objetos ou 3 experiências para ensinar para o povo o que era graça, o que era bondade, o que era favor, o que era misericórdia. E ele permitiu passar pela provação para ensinar isso. E ele permitiu 3 experiências. A primeira que ele diz aqui, no versículo 3, ele diz: ele permitiu passar fome. Você sabe que a necessidade básica do homem é segurança física. Naquela pirâmide de Maslow, ele diz que a necessidade primeira do homem precisa ser suprida antes das outras, que é água, comida, sono e proteção física. E Deus permite que a primeira, na base da pirâmide, fome. Deus permite que fome aconteça no meio do povo. E se você ler a história, o relato do Êxodo, você vai ver que o povo chega e clama e reclama perante Moisés, dizendo: nós queríamos ter ficado lá. Lá pelo menos nós tínhamos alguma coisa básica e as necessidades estavam supridas. Irmãos, Deus às vezes toca nas nossas coisas mais básicas. E eu sei que alguns de nós aqui têm sido tocados nestas áreas. Por exemplo, a perda do emprego, da estabilidade. E Deus está explicando para o povo: por que eu deixei você passar fome? Para revelar o que está no coração e para ensinar o que é graça. Sabe por que a graça veio aqui? Porque depois ele diz: e depois o sustentei com maná. Agora, há um detalhe, é difícil explicar, eu não sei o que é maná. O que é maná? Ninguém viu maná. O maná foi guardado lá na arca, mas a gente nunca mais viu a arca, né? Mas a Bíblia diz que maná era mais ou menos como uma semente de coentro. Era uma sementinha assim, pequenininha, que vinha para o povo todos os dias. E eles podiam comer aquele dia sabendo que teria no dia seguinte, a não ser um dia da semana. E eles foram providos sobrenaturalmente. É interessante a história do maná. Mas há um detalhe aqui que diz o seguinte, no versículo 4, que diz assim: o maná vocês não conheciam, e nem os seus pais. Era comida nova. Você já comeu alguma comida algum dia na sua vida que nunca você havia comido? Talvez você tenha ido numa viagem, experimentado bucho de bode, sei lá. Quem vai para o Nordeste tem que comer bucho de bode, né? Uma vez eu estava num lugar e a pessoa disse assim: olha, eu vou servir uma coisa bem típica, isso lá na Escócia. E aí veio aquele negócio, era uma bola assim, não é? Parecia uma bola de futebol, uma coisa escura, marrom, esquisita. E aí eu caí na bobagem de perguntar: o que tem aí dentro? E a mulher disse: é melhor você não saber. Deus está dizendo: eu dei a vocês uma comida que vocês nunca poderiam ter providenciado. Vocês não conheciam. Foi coisa nova. É graça não merecida, não conquistada. Irmãos, Deus nos faz passar por necessidades para que a gente entenda que Ele nos provê de coisas que nós nem imaginávamos que tínhamos, que nós não tínhamos.
não conquistamos. Por exemplo, forças espirituais que Deus dá para quem passa por provações. Como esse maná diário. Aliás, tem um livro de meditação chamado Pão Diário, né? Porque Deus sustenta todos os dias, não é assim mesmo? Você está vivendo a prova e se você quer comer do maná, Ele dá algo que você não sabia que poderia ter. Você não conquistou aquilo, Ele providenciou. É maná vindo do alto diretamente a você. Agora, essa é a experiência de quem se humilha, de quem abre o coração para agora receber a graça e aprender o que é graça. Não dá para inverter, a história não começa com maná. A história começa para humilhar, para mostrar o que está no coração e depois para ensinar o que é graça. E aí Ele dá o maná. A gente quer inverter, não é? Por nós seria muito mais simples e muito mais óbvio se Deus nos desse primeiro o maná. Bom, eu estou passando por uma necessidade financeira, Deus no outro dia me dá o maná. Mas não é assim. Deus primeiro quebranta, humilha. Deus primeiro sonda o coração e revela o que está em nós, para depois Ele prover. Quantas vezes Ele provê pessoas ao nosso lado como maná, como sustento, coisa que a gente não sabia que poderíamos ter. Quantos manás nós poderíamos lembrar agora? Mas Ele dá uma outra ilustração aqui de graça. Veja o versículo 4. Você pode ler aí comigo o versículo 4. Ele diz assim: versículo 4: as roupas de vocês não se gastaram. Quem conhece o Antigo Testamento sabe que o povo de Israel peregrinou durante 40 anos e não precisaram comprar roupas, não precisaram fazer roupas. Mas eu estive lendo essa semana um comentarista especialista em hebraico e ele diz o seguinte: a palavra roupa aqui não é a palavra comum, sim lá. É uma outra palavra que é a roupa externa. Poderia ser um manto, poderia ser aquela cobertura por cima da roupa. Quase que como um casaco de frio, sabe? Aquele sobretudo. Esta é a palavra usada para roupa aqui. Acontece que o povo de Israel não usava sobretudo. Eles eram escravos, lembram-se? Escravo tem o mínimo necessário, não é? Escravo hoje usaria camiseta e calça jeans, não é? A palavra usada por Moisés aqui é uma palavra específica para descrever a roupa por cima da roupa. Que roupa era essa? Lembram o que aconteceu na saída do Egito, naquela noite? Lembram? Que eles receberam dos seus vizinhos roupa. Os egípcios estavam tão apavorados com as pragas e os israelitas chegaram e disseram: olha, agora nós queremos que vocês nos deem roupas, nós precisamos caminhar durante o deserto e faz frio no deserto. Essa roupa aqui de escravo não vai ser suficiente. Então diz o texto lá em Êxodo 12 que os egípcios deram muita roupa. Essas túnicas, esses mantos, esta roupa não se consumiu. Não foi a roupa de baixo. Bom, pelo menos o texto não diz que é a de baixo. Esta roupa, sobretudo. Tá bom. O que isso significa? O que isso tem a ver com a gente? Qual a importância de a gente saber isso? Eu fiquei pensando que nós temos sobre nós um manto, uma proteção que Deus nos dá quando passamos por provação. O nosso corpo pode se deteriorar. O nosso dinheiro pode acabar. O nosso salário pode diminuir. O nosso conforto físico dentro da casa pode mudar. Mas Deus está colocando um manto de amor e proteção e cuidado sobre as nossas vidas, irmãos. Você pode dizer amém a isso?
Esse é o manto que está sobre nós, essa é a proteção que Deus traz de fora, não é nosso. Não é nosso. Assim como o manto dos israelitas era do Egito, era do povo egípcio, e Deus traz para eles. E quando você passa por provação, você pode ter certeza que Deus coloca sobre a sua casa, a sua vida, esta proteção por cima de tudo. Creia nisso, pode crer nisso. Isso é graça de Deus. Quando você é sustentado pelo amor, pelas orações, você, a despeito da circunstância, você diz: eu sei em quem eu tenho crido. É esse manto de Deus que está sobre a sua vida. Glória a Deus por isso. As roupas de vocês não se gastaram. Não acaba, não acaba. A provisão de Deus não acaba sobre a nossa provação. E em terceiro lugar, aqui a terceira figura para ensinar o que é graça, é que os pés não incharam. Os pés não incharam. Não quer dizer que eles não ficaram doentes, não quer dizer que pessoas não tiveram dificuldades com os seus filhos, com os pequenos, com os bebês, mas está dizendo que na caminhada, aquilo que era básico para eles caminharem, comida, proteção e pé, eles tiveram a provisão de Deus, porque isso é a graça de Deus. A graça barata é aquela que diz: você vai ter todas as coisas que você quiser, confie em Jesus, porque Ele é o seguro para tudo. Essa é a graça barata, a graça pregada e falada por aí afora. A graça da palavra de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus nos cobre, nos sustenta e deixa os nossos pés firmes. Salmo 46. Os meus pés estão firmes na rocha. Amém? Isso é graça de Deus, irmãos. E essa graça está sobre a vida daqueles que passam pelas provações. É interessante que quando Jesus foi tentado, veja, a palavra é a mesma, provar e tentar. Quando ele foi tentado em Mateus 4, ele usou este versículo: dei o maná para vocês, para que vocês soubessem que o homem não é sustentado apenas pelo pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está aqui no versículo 4, 3 e 4. Jesus, que conhecia a Bíblia, cita quando o diabo propõe a ele: transforma as pedras em pães. Ele diz: não, porque nem só de pão vive o homem. A questão não é se eu vou ter o maná ou não, é se eu agrado a Deus e vivo confiante na sua palavra. Concluindo, você já ouviu alguém dizer assim: eu já disse isso, eu não digo mais. Você já ouviu alguém dizer assim: quando você está passando por uma provação, não pergunte por quê, mas pergunte para quê? Você já ouviu isso? Sabe que eu parei de fazer essa afirmação? Tanto faz perguntar para quê ou por quê. Deus está dizendo para o povo de Israel: lembre-se, lembrem-se, lembrem-se. Eu vou explicar para vocês. Agora você pode dizer para quê ou por quê Deus está explicando. Enfim, Deus está dando um relatório e Ele vai dar explicações. E aí eu fiquei pensando: alguém perguntou para Deus algum dia por quê? Porque aí cai por terra essa afirmação, não é? Que a gente não pode falar por quê, sim para quê. Alguém já perguntou para Deus em provação: por quê, Senhor? E eu me lembrei de Jesus. Meu Deus, Eli, Eli, meu Deus, em hebraico, Lama Sabactani, meu Deus, por que me desamparaste? Se Jesus pergunta para
pai, por que isso está acontecendo? Pai, quem sou eu para dizer que eu não posso perguntar por quê? Mas sabe o que eu concluí? Eu concluí o seguinte: há uma fase na vida das crianças que elas sentam no banco de trás e elas ficam por quê o tempo todo. Você vai viajar com uma criança no banco de trás, é um negócio louco, fabuloso. Mas por quê, pai? Aquela placa está ali, mas por quê, pai? Por quê, mãe? Você fala uma coisa, mas por quê? Você acha que há alguma atitude de questionamento? Você acha que uma criança que fica fazendo esses porquês, e alguns pais estão exatamente nesta fase, há uma rebeldia neste coração ou uma curiosidade? Um desejo de aprender? Há um interesse em ouvir a voz do pai, da mãe, dizendo: filho, essa é a razão. É simples, é isso, quer aprender. Deus não está preocupado se você pergunta por quê ou para quê. Deus está preocupado e querendo saber qual a atitude de quem pergunta. Porque Deus, ao dizer ao povo de Israel: lembre-se das provações, olha, eu provei vocês por causa disso, disso e disso, Ele está dizendo: pode me perguntar, vocês têm dúvida? Perguntem mais, eu vou explicar para vocês. Eu quero explicar para vocês por que as provações estão aí. Agora, Deus resiste, não é a quem pergunta. Deus resiste o indagador soberbo. Mas por quê? Eu não consigo entender um Deus que me ama e que deixa acontecer isso. Esse porquê Deus resiste. Irmãos, Deus está preocupado com o meu coração, o seu coração, a nossa atitude. Se o nosso coração, como disse Jesus, for como o da criança, e diz: Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Me ensina. Eu quero aprender antes. Eu não quero aprender daqui 40 anos, Senhor. Quero aprender agora. Aliás, deveríamos dizer: Senhor, eu quero aprender antes de passar por ela. Antes, Senhor. Esse é o coração que agrada a Deus. É esse coração que Deus está chamando o povo de Israel a ser. E Ele diz, terminando: vocês vão entrar na terra prometida. Lembrem-se, lembrem-se. Porque lá as provações serão muito menores. Lá não tem deserto. Lá é terra que mana leite e mel. As coisas vão ficar boas. Mas a atitude precisa se manter. Irmãos, um dia nós olhamos para o céu e sabemos que um dia vamos contemplar Jesus. O nosso destino é a eternidade. O nosso corpo, ele vai um dia falir. A nossa vida vai se acabar, mas nós olhamos para a eternidade e precisamos antecipar a eternidade hoje, dizendo: vem o teu reino, Senhor, governa na minha vida hoje, vem o teu reino agora, não só na eternidade. Eu não quero entender as coisas apenas na eternidade, eu quero entender agora, eu quero ser sábio agora, eu quero ter um coração quebrantado agora, eu quero saber o que é graça do Senhor agora, Senhor, hoje. Esse é o coração que agrada a Deus. Vamos orar. A gente nunca deve dizer qual prova é a maior. A maior prova, sabe qual é? É a que você está passando hoje. E Deus não quer que a gente fique olhando as provas dos outros e comparando. Deus quer que a gente abra o coração. Então, se você está vivendo uma prova hoje, eu quero convidar você a responder ao Senhor: sim, Senhor, eu quero entrar na Canaã agora, no descanso agora, e quero que o Senhor visite meu coração agora, porque eu quero te obedecer. Este era o propósito de Deus em fazer que eles lembrassem, que eles tomassem atitude, a decisão de obedecer. Então nós vamos orar agora no final do culto e vamos pedir que o Senhor trabalhe em nós e nos leve
para essa pergunta: Senhor, me ensina hoje mesmo. Hoje mesmo. Por que eu estou passando por isso, Senhor? Meu coração está quebrantado na Tua presença. Não há revolta, não há queixa, não há incredulidade, Senhor. O que há apenas é um coração curioso, desejoso de aprender, de se tornar sábio. Se você quiser ficar em pé agora, se em resposta a essa palavra você deseja tomar uma decisão de dizer: Deus, me ensina a viver nesta provação. Tudo que o Senhor quer me ensinar, talvez eu não tenha aprendido tudo ainda, eu quero continuar aprendendo, Senhor. Então, convido você a ficar em pé, numa resposta sua ao Senhor. Me ensina, Senhor. Me ensina, Senhor. E ore aí onde você está. Nós já estamos terminando o culto, mas você tem um minuto aí no seu lugar para dizer ao Senhor o que você precisa aprender, que você quer aprender, que você é como aquela criança que fica perguntando curiosamente para Deus: Senhor, me ensina, Senhor, me ensina. Oh Deus, Deus, louvado seja o Teu nome, Pai. Deus, nós nos alegramos na Tua graça e a Tua graça invade o nosso ser. Como é bom saber que o Senhor providencia, desde irmãos queridos que nos abençoam, até as consolações interiores no nosso coração, dado pelo Espírito Santo. O Senhor nos provê da palavra, o Senhor nos provê de amigos, o Senhor nos provê de irmãos na célula, o Senhor nos provê da família. Deus, o Senhor dá do Teu Espírito, do Teu amor derramado sobre nós, e nós Te louvamos, Pai. Nós Te louvamos porque a Tua graça é derramada sobre nós, e nós queremos aprender, Pai, o que é a Tua graça e viver na Tua graça, Pai. Nós queremos, Pai, que o nosso coração se abra para Ti, que o Senhor revele para nós o que é que está como maior amor, maior valor. Deus, as coisas que são como armadilhas dentro de nós, os amores que nós nem sabemos que temos, os valores, a maneira como vivemos. Oh Deus, como não Te buscamos, como não oramos, como não priorizamos as Tuas coisas. Nós queremos que o Senhor nos ensine o que está no nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Revela, convence-nos, ó Espírito Santo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, dos nossos valores materiais, da nossa falta de amor ao Senhor. Nós nos quebrantamos na Tua presença agora, Pai. Deus, e dizemos, nós nos humilhamos diante do Senhor. Nós dobramos o nosso pescoço, a nossa cerviz. Nós quebramos o nosso coração, Senhor, e dizemos: vem Jesus, governa sobre a nossa vida. Governa sobre o namoro, sobre os relacionamentos, as amizades, a família. Governa o casamento, Senhor. Os pensamentos interiores, os sentimentos que habitam o nosso ser. Governa, Senhor. Nós nos humilhamos diante do Senhor e dizemos: nos ensina, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus tão cuidadoso. O Senhor para nos ensinar, como o Senhor parou para ensinar o povo de Israel. Nós aprendemos com o Senhor hoje. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E oramos aqui por sustento espiritual e emocional e físico sobre todas as pessoas que de alguma maneira passam por provas nesses dias. Deus, vem com o Teu bálsamo, Senhor, vem com o Teu ânimo, vem com a energia, o poder do Espírito Santo sobre estas vidas. E Deus, toma mesmo cada um nas Tuas mãos
conduz pelo deserto, Senhor. Deus, quando o povo nem imaginava que o Senhor estava conduzindo, lá estava o Senhor. Deus, que cada um perceba o toque da tua mão, o amparo, o sustento do Senhor nesta semana, hoje mesmo, Pai. Aqueles que estão, quem sabe, tendo dificuldade para o sono, nós oramos que hoje à noite possam ver a tua mão gerando descanso sobre estas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Deus, aqueles que estão esperando provisão financeira, na saúde, como já oramos aqui, Deus, vem com o teu poder e resolve estas coisas, ampara estas vidas, Pai. Cuida, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, todos, e que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês, amados irmãos, e com todos aqueles que estão na face da terra, especialmente aqueles que vivem em perseguição, em países de aflição. Esteja sobre eles, Senhor, e sobre nós, hoje, essa semana e para sempre. Amém. Amém. Vá na paz do Senhor, Deus conduza a sua vida. Amém.